O tempo vai passando em Portugal e há coisas que nós podemos dar por adquiridas. Os impostos são demasiado altos, os serviços públicos não funcionam e André Ventura debate em todas as entrevistas que dá. E, portanto, eu venho mostrar-vos uma entrevista em que isso não foi exceção e falar aqui um bocadinho sobre estas questões abordadas na entrevista. Sejam muito bem-vindos. Vamos passar então aqui ao vídeo e já passo também aos comentários no fim deste certo, ou pelo menos a meio. Vamos então ouvir. Gostava de fazer uma pergunta sobre aquilo que se tem passado da campanha em vários distritos, em Aveiro, em Viana do Castelo, em outros lugares, em Braga tem havido confrontos verbais com a comunidade cigana. Mas aquilo que eu tenho visto é o André Ventura, não com uma atitude de apaziguamento, mas é ir a jogo, é chamá-los racistas, ouvir na televisão a dizer vocês só sabem a gamar ou estão todo o tempo a gamar. Isso não é alimentar esse confronto. O André Ventura está à procura de uma marinha grande. Vítor. Antes de ouvirmos a resposta de André Ventura, e peço desculpa interromper desde já, mas eu tenho que fazer este apontamento antes de passarmos ao resto do vídeo. Então, mas é o André Ventura que está à procura? Então, mas a comitiva do Chega em campanha leva com cuspidelas em cima, é insultada, é maltratada, se calhar só não foram agredidos porque a polícia estava presente e André Ventura é que procura? Quer dizer, eu não percebo. Quer dizer, estes senhores podem cuspir, podem ofender, só não agrediram porque não calhou. E ainda é o André Ventura que procura. Eu peço imensa desculpa. Mas enfim, esta pergunta está mal feita à partida. Vamos ouvir o resto. Desculpe lá, os jornalistas fazem o pior trabalho do mundo. Quando protegem uma comunidade há décadas. Não é isso que eu estou a perguntar. Uma comunidade que não quer. Estou-lhe a perguntar a sua resposta em relação àquilo que tem existido na campanha. Mas fez uma pergunta, tem que deixar terminar. A minha pergunta. Não é? Uma comunidade que não quer maioritariamente trabalhar há décadas, que está dedicada ao crime há décadas e que toda a gente sabe. Olha, viu quem passou aqui há bocadinho de carro? Viu, não viu? Não vai dizer que não viu. Viu o que é que ele disse? Os ciganos ali em baixo estão sempre a gamar e a traficar. Vítor, toda a gente sabe isto em todo o lado. Os senhores podem ignorar. O país pode tentar ignorar. Eu decidi não ignorar. Agora podem cortar esta parte se quiserem. Mas eu decidi. Não estou a dizer o Vítor, estou a dizer podem tentar. Eu decidi enfrentar. Eu decidi dizer, tenho que trabalhar. Eu decidi dizer, escusam de me perseguir, escusam de ameaçar. Sabe porquê? Porque os ciganos habituaram-se a ameaçar toda a gente durante as últimas décadas, a ameaçar políticos, a ameaçar partidos. Portanto, para responder estas cenas da campanha e vais da sua parte, uma atitude de confrontação e não de apaziguamento, isso está a pedir uma marinha grande. Sabe porquê? Não está a pedir marinha grande coisíssima nenhuma. O André Ventura levou com cuspidelas em cima, não tem que ser ele o fator de apaziguamento do que se passou, até porque não foi ele que iniciou o conflito. É tão simples como isto. As pessoas não gostam de ouvir determinadas verdades. Há efetivamente uma comunidade, e talvez não seja a única, que não querem trabalhar e que estão habituados ao Estado Social, mas André Ventura decidiu apoiar o dedo a uma comunidade que muitas vezes vive à margem da lei, vive com as próprias regras, vivem com subsídios do Estado, alguns deles gabam-se disso e agora ninguém os pode mandar trabalhar porque estes senhores ameaçam, cospem e maltratam. Era o que faltava. Então, mas o país agora é destas pessoas? O país agora é de uma comunidade muito específica, minoritária, que porque acha que são donos da razão, têm efetivamente autoridade sobre qualquer forma de campanha política neste país. E que tal cumprirem as mesmas regras que os outros? E que tal deixarem de estar apoiados em estados sociais? E que tal irem trabalhar? Era uma boa questão. Portanto, estas pessoas não têm mais direitos políticos do que as outras, podem se manifestar também dentro das margens da lei, porque pelos vistos no Martim Moniz não se pode comer porco e fazer manifestações, mas estes senhores podem aparecer aos 20 e aos 30 e cuspir em cima de uma comitiva de um partido. E eu pergunto, quem é que pôs mais em causa a ordem pública? Os senhores que foram para o Martim Moniz tentar comer porco ou estes senhores que cuspiram em cima de uma comitiva política e se calhar só não agrediram porque estavam presentes as autoridades? Pergunto, o que é que punha mais em causa a ordem pública? Não sei, fica ao critério de cada um, mas se o critério era a ordem pública, claramente que estes senhores não a respeitaram. E se não a respeitaram, talvez também não devessem ter tido a sua manifestação autorizada, porque pelos vistos esse é o critério, mas o critério é consoante, dá jeito à agenda vigente. Vamos ouvir o resto. Eu vou virar-me para os telespectadores e dizer, porque chega de baixarmos as mãos, chega de nos agachar. Não, estou a fazer a pergunta. Mas são os telespectadores que estão a ouvir, não é o Vítor, eu não estou a falar para si, eu estou a falar para quem está em casa. Chega de nós nos agacharmos aos ciganos. Chega! As pessoas no Alentejo, no Algarve, em Lisboa, no Porto, em Viana do Castelo, em Vila Real, querem uma atitude. Não querem que eles sejam menos portugueses que os outros. Querem que cumpram as mesmas regras que os outros. E Vítor,
Vítor, eles não cumprem as mesmas regras. E por isso quando dizem assim, o político está à procura do confronto, não está à procura do confronto. Há um político com coragem que não tem medo de lhes dizer assim, vão ter que cumprir as regras, quer queiram, quer não. Há pouco o André Ventura já fez referência ao que se passou na última sessão parlamentar, e que houve um deputado do Chega que foi acusado de roubar malas no aeroporto. Isso levou a um escrutínio maior da sua parte na escolha dos atuais candidatos? Não nenhuma situação em particular. Se fosse por isso, o PSD e o PS não tinham deputados. Nós, o Chega, como partido grande, como todos os partidos grandes, não pode garantir assim. Nunca teremos um caso, não podemos. Agora, eu como líder posso dizer isto, todos os casos que tive cortei a direito. Eu cortei, PS e PSD meteram-nos lá dentro e protegeram-nos. Essa é a grande diferença. Uma última pergunta, André Ventura. Talvez já está a terminar. Nesse momento, quando soube do caso, teve vergonha da sua própria escolha? Vida, está a ver. Fez uma pergunta. Sabe o que é que eu tenho vergonha? Desculpa lá dizer isto, não quero ofender ninguém. Isto é uma palavra que o André Ventura usa muito. Eu sabe o que é que eu tenho vergonha? É do canal público de televisão. Em vez de me perguntar sobre saúde, sobre combate à corrupção, sobre subsídio à dependência, pergunta-me sobre coisas que sabe que vão afetar, por um único propósito, tentar que o PSD ou o PS vençam estas eleições. Não fica bem. Mas vai responder ou não? Vou responder assim, como estou a responder. Não fica bem. Honestamente, eu estou-lhe a dizer isto cara a cara, você sabe, já nos conhecemos há alguns anos, já nos entrevistámos, e eu respeito a si, o Vítor respeita-me a mim, temos isso como garantia. Não sei se isto vai passar à noite ou não. Agora, é um mau serviço que a RTP faz quando protege PSD e PS há não sei quantos anos, e quando chega um partido que pode fazer essa alternativa, procura fazer perguntas de truques, de manhas, de coisas pequenas, não falou de saúde, quando sabe que o Primeiro-Ministro está de rastro na questão da saúde. E eu gostava de o ver perguntar ao Pedro Nuno Santos sobre a corrupção do PS nos últimos anos. Portanto, sim, tive mais cuidado. Mas sabe com o que é que vou ter cuidado também, Vítor? Com toda a honestidade e com toda a franqueza, em garantir que o Estado e a RTP também não tenham pessoas a soldo do regime nos próximos anos e tenham pessoas independentes que defendam a democracia. Desculpe dizer isto assim, não sei se isto vai passar ou não, mas se passar é um bom serviço que fazem à democracia esta noite. Bom, meus caros, e esta foi esta parte da entrevista. A entrevista tem pouco mais de 10 minutos, portanto também mostrei praticamente metade da entrevista. Isto são 4 minutos, não me falha a memória, portanto é praticamente metade da entrevista, mas ainda assim a entrevista está no canal do Chega, mas posso deixar o link na descrição para o caso de quererem consultar. Eu queria apenas deixar mais 2 notas. Do ponto de vista da vergonha da escolha, é óbvio que ninguém pode dizer, independentemente da sua cor partidária, que as escolhas do ponto de vista dos deputados da Assembleia da República não têm responsabilidade no próprio líder do partido. Obviamente que têm. Mas caramba, uma pessoa que é escolhida sem ter um registro criminal, sem dar indícios de que é um criminoso, tem um registro limpo, e não só limpo, como tem um percurso académico e profissional desejável, do ponto de vista daquilo que é a prática normal das funções de deputado na Assembleia da República, eu acho que às tantas se torna difícil fazer filtros mais complexos do que esses sem entrarmos num campo pidesco da investigação. Uma coisa é nós termos o registro criminal, sabermos o passado destes senhores, e como sabem o registro criminal ao fim de não sei quantos anos aquele determinada ocorrência desaparece. Eu não sei se são 20, se são 25, mas eu sei que isso acontece, e isso aconteceu com um dos deputados do Chega, mas Miguel Arruda, por exemplo, pelo que se sabe, não tinha registro criminal, não tinha absolutamente nada. Acho que nem uma multa de trânsito estava registada em nome do deputado Miguel Arruda. Portanto, uma coisa é a responsabilidade que nós podemos exigir a André Ventura na escolha dos deputados na Assembleia da República. Outra coisa completamente diferente é pedirmos a André Ventura ou uma bola de cristal em que ele vê o passado e o futuro, ou então comportamentos pidescos em que André Ventura pagava quase a agentes secretos para se descobrir o que é que Miguel Arruda e os outros 48 deputados faziam na sua vida privada. Eu acho que tem que haver aqui um equilíbrio e, portanto, pode-se sim e deve-se sim exigir responsabilidade a André Ventura pelas suas escolhas do ponto de vista de deputados da Assembleia da República. Não se pode pedir previsões do futuro, nem algo transcendente do ponto de vista de se reconhecer que uma pessoa pode ou não vir a fazer algum tipo de crimes. Agora, eu não vejo este tipo de intensidade, e para terminar o vídeo, eu não vejo este tipo de intensidade a questionar líderes políticos como é o Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos não tem um histórico na Assembleia da República. Do ponto de vista daquilo que foram as suas funções, Pedro Nuno Santos tem um cadastro. Pedro Nuno Santos foi parte de uma das 14 demissões que aconteceram no executivo de António Costa. O executivo de António Costa caiu por indícios de corrupção. Não foi um parágrafo que fez cair António Costa. Foi, número 1, a falta de condições políticas que ele tinha, que apesar disso, a vergonha na cara que ele tinha era tão pouca que efetivamente essas condições
eleições eram relativas e ele podia manter-se, e em segundo lugar o desejo de António Costa de ir ocupar o cargo que ocupa hoje, mantendo a sua reforma dourada na União Europeia. E portanto, que ninguém tenha dúvidas que estas perguntas não são feitas nem com esta intensidade, nem com este detalhe aos outros líderes partidários. Quanto tempo é que falámos das mães despedidas por parte do Bloco de Esquerda? Quantas vezes é que Luís Montenegro foi questionado seriamente em entrevistas por parte de jornalistas, nomeadamente em entrevistas que não fossem monólogos? É que até com Sandra Felgueiras, Luís Montenegro conseguia decidir os temas da entrevista. Ele falava, não se deixava interromper, era arrogante como é seu apanágio e nada acontecia do ponto de vista da moderação da conversa. Luís Montenegro, na verdade, nunca teve que responder a nada, nunca foi confrontado com grandes coisas. A única vez que Luís Montenegro foi mais ou menos aberto desse ponto de vista, curiosamente, foi numa entrevista que é suposto não ser nada política, que foi com Manuel Luís Goxa. E, portanto, eu acho que o facto de Manuel Luís Goxa conseguir extrair mais do Primeiro-Ministro numa entrevista do que o jornalismo de política em Portugal diz mais sobre o jornalismo político em Portugal do que propriamente sobre o Primeiro-Ministro ou até mesmo sobre o Manuel Luís Goxa, que tem feito, diga-se de passagem, entrevistas exemplares com respeito, em que ouve, em que é educado, em que efetivamente dá lições de entrevista aos jornalistas que atuam nestas televisões. E portanto, era isto, meus caros, basicamente o que eu tinha para partilhar. Tem aqui um excerto de uma entrevista em que André Ventura confrontou o jornalista e com razão, e acho que foi aqui um bom momento televisivo do ponto de vista político, esteve bem na entrevista e efetivamente acho que as pessoas ficaram um bocadinho mais esclarecidas sobre aquilo que é o jornalismo em Portugal. Era isto que eu tinha para partilhar, meus caros. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado, peço-vos só o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição para o caso de quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.